Olá, tudo bem? Sou o professor Anderson. Eu vou falar um pouquinho aqui a respeito dos números naturais e os números racionais na reta numérica. Nós iremos fazer algumas comparações, tá? Bom, como eu não tenho lousa na minha casa, não tenho recurso para gravar um vídeo mostrando o meu rosto, então o recurso que eu vou utilizar é a minha folha de sulfite, como se fosse a lousa e a caneta. Bom, vamos lá então. Começo dizendo que todo número natural também é um número racional. Por que isso? Por exemplo, vou pegar aqui e desenhar a reta numérica ou reta numerada. As duas maneiras de pronunciar estão corretas. Essa reta que eu fiz, estou indicando o sentido dela, que é da esquerda para a direita. Geralmente, o sentido sempre é da esquerda para a direita, mas pode acontecer de aparecer algumas retas com o sentido contrário, da esquerda para a direita, também no sentido de baixo para cima ou de cima para baixo. O zero, ele é a origem da reta numérica. Como eu coloquei a setinha para a direita, então eu estou indicando que o sentido dela é da esquerda para a direita, conforme eu falei. Ao lado direito do zero, nós teremos os números positivos, que são os números naturais. Então, eu posso representar aqui o número 1, o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente, 5, 6, 7. À esquerda do zero, eu não tenho número natural, pois não existe número natural negativo. Porém, número racional à esquerda do zero eu tenho, pois existem números racionais negativos. Mas vamos primeiramente entender os números naturais. O sucessor de zero é 1, o sucessor de 1 é 2, o sucessor de 2 é 3 e assim sucessivamente. Posso interpretar o antecessor de 4 é 3, o antecessor de 3 é 2, o antecessor de 2 é 1, o antecessor de 1 é 0 e o antecessor de 0, se tratando de números naturais, não existe, pois não tem número natural negativo, tá? E, por exemplo, se eu for falar de números racionais, o sucessor de 0, que é um número racional também, não existe o sucessor de 0 e nem o antecessor de 0 se tratando de números racionais. Vamos entender por quê. Esse número 1, ele é um número natural e também um número racional. Por exemplo, se eu escrevo 2 sobre 2, utilizando o modo de fração, 2 dividido por 2, 2 dividido por 2 dá 1. 4 sobre 2, ou 4 dividido por 2, dá 2. Seis dividido por 2, ou 6 sobre 2, dá 3. Eu escrevi aqui alguns números na forma de fração. Então, essa fração, ela representa o número 1. Não existe somente a fração 2 sobre 2, que representa o número 1. Eu posso escrever infinitas frações que representam o número 1. 3 dividido por 3, 4 dividido por 4. A mesma linha de raciocínio aqui, ó, número 2, eu estou representando pela fração 4 sobre 2. Mas eu posso representar este número 2
por infinitas frações. Por exemplo, 10 sobre 5, 20 sobre 10. Todos esses números que eu consigo escrevê-los na forma fracionária, em matemática eles recebem o nome de números racionais. Então, o que acontece? Todos os números naturais também são racionais. Vou colocar o zero aqui, ó. O zero também é natural e racional, porque eu posso fazer zero, por exemplo, 0 sobre 10 dá zero, tá? 0 dividido por 10 dá zero. O que eu não posso fazer é ao contrário. Usar aqui, ó. Por exemplo, 10 sobre 0. Isto, em matemática, não existe, tá? Não existe divisão por zero, ok? Pois qualquer número multiplicado por zero dá zero, não vai dar o numerador, que é o 10, tá? Bom, então os números naturais, eles podem ser representados na reta numérica, começando pelo zero e sempre escritos ao lado direito. Quantos números naturais eu devo escrever na reta numérica? Não existe uma regra específica de quantos números naturais eu escrevo na reta numérica. Aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 números naturais. Eu poderia colocar os 5, 6, 7, tá? O importante é entender que eles são infinitos, tá? Porém, tem um começo. O primeiro número natural é o zero, tá? Ainda um pouquinho sobre números naturais, eu posso representar este conjunto pela letra N e escrevê-lo 0, 1, 2, 3, 4. E esses 3 pontinhos indicam continuidade, tá? Se eu colocar N com asterisco, significa que eu estou excluindo o número 0. Aqui eu tenho o conjunto dos números naturais não nulos. Então, o N asterisco, o primeiro número natural, seria 1, 2 e assim sucessivamente, tá? Bom, agora falando um pouco dos números racionais. Os números racionais eu não consigo representar nesta forma aqui, tá? E eu também não consigo dizer quem é o sucessor ou o antecessor de um número racional, tá? Por exemplo, eu vou trocar a cor da caneta aqui. Coloquei um pontinho aqui, ó, vermelho. Eu quero dizer que esse número é 1,5. Este número ele pode ser escrito como fração. Os números racionais são representados pela letra Q. Então, o meu número 1,5, ele pode ser escrito, um exemplo, tá? Como a fração 3 sobre 2, ou 3 dividido por 2, tá? E existem infinitas frações que eu posso representar este número 1,5, tá? Agora, eu não sei quem vem depois ou quem vem antes do número 1,5. Mas é o 2. Não, não é o 2. Nesse espacinho aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho, existem infinitos números entre 1,5 e o 2. Por exemplo, aqui nesse espacinho, eu tenho o número 1,6, 1,7, 1,8, tá? E outra, entre 1,5 e 1,6, eu tenho outros infinitos números, tá? Só que é um assunto mais complexo para o 6º ano do ensino fundamental. É um assunto mais voltado para o ensino médio e mais especificamente para a faculdade. O importante aqui é entender que o número será racional quando ele puder ser escrito na forma de fração, tá? E que não existem sucessores, se tratando de números racionais, nem antecessores, também se tratando de números racionais.
E aí eu vou usar a caneta vermelha para mostrar o seguinte. Todo número racional, esses aqui, eles têm os opostos dele. Então, por exemplo, aqui eu tenho o -1, que pode ser escrito... Aqui eu coloquei 2 sobre 2. Então, eu vou colocar aqui -2 sobre 2. Essa fração representa o número -1. É como se fosse o elevador. Para cima aqui, eu estou subindo os andares. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar. Vamos supor que eu moro em um prédio e que ele tenha 2 andares abaixo aqui do principal. Então, eu desço um andar, seria o -1. Estacionamento. Cheguei no -2, um outro térreo, tá? Então, os números negativos, eles são representados na reta numérica ao lado esquerdo do zero. Porém, é muito importante, esses números negativos, eles não são naturais, eles são racionais. Por que são racionais? Porque podem ser escritos como fração, tá? Então, esse -2 que eu escrevi aqui pode ser representado como o oposto de 4 sobre 2. -4 sobre 2. O -3 pode ser o oposto de 6 sobre 2. Então, eu escrevo -6 sobre 2. Ok? Bom, agora para a gente fazer a comparação, vamos voltar a falar dos números que são naturais. O 1 é maior do que 0. Observe que o número 1 ele está ao lado direito do zero. O 2 é maior do que o número 1, porque ele está ao lado direito do 1. O 3 é maior do que o 2, pois está ao lado direito do 2. Então, na reta numérica, para eu fazer essa comparação, basta eu analisar os números que estão ao lado direito. Tá? Ó, o 4 ele está à direita do zero. Não importa se tenha o 3, o 2 e o 1 antes dele. O 4 está aqui, o 0 está aqui. Então, todo número que está à direita, ele será maior do que o número que está à esquerda. Tá? Então, por exemplo, agora vamos falar dos números racionais novamente. Ó. Eu quero saber qual fração que é maior, 6 sobre 2 ou -2 sobre 2? -2 sobre 2 e o 6 sobre 2 está à direita. Então, 6 sobre 2 é maior do que -2 sobre 2. Ok? A mesma linha de raciocínio para eu saber os números que são menores. Por exemplo, o 0 é menor do que 1, porque o 0 está à esquerda do 1. Agora, se eu for pensar em números que são racionais, o -2 ele é menor do que -1, porque ele está à esquerda do -1. O -3 é menor do que o -2, pois está à esquerda do -2. Essa comparação com os números racionais, positivos e negativos, é importante lembrar dessa informação de que os menores sempre estarão à esquerda e os maiores sempre estarão à direita, tá? Então, eu quero comparar o -3 e o 4. Vou comparar aqui, ó, o -3 com o número 4. Quem é o número maior aqui? É o 4, pois o 4, se eu for pensar na reta numérica, ele está à direita. E aí eu posso escrever assim, utilizando um símbolo de desigualdade. Aqui eu estou dizendo que 4 é maior do que -3. Ou eu posso ler, -3 é menor do que 4. Ok? Então, é isso. Os números naturais são os números positivos na reta. Existem os sucessores e antecessores. E os números racionais são tanto os positivos como os negativos. Porém, racionais, eu não consigo dizer quem é sucessor e também quem é o antecessor. Basta lembrar que eles são os números escritos na forma de fração, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. E é isso aí. Um abraço a todos.